Vamos começar então. Obrigada a vocês que estão aí, ficaram aguardando a gente começar, não é? Então, gente, eu vou discutir aqui inicialmente alguns pontos que de repente eles podem parecer clichê, né? Mas são coisas aí pra gente se atentar, pra gente não ter dificuldades aí lá na frente e você ter um arrependimento, tá bom? Um dos pontos, né, que é para você ter atenção é a insolação, né? Como eu falei, pode parecer clichê, mas normalmente, né, às vezes pela influência, né, da pessoa que está vendendo o apartamento, às vezes ela passa um determinado imóvel para a gente que não é o ideal. Um deles é a insolação, né? Pela gente estar desinformado, acaba caindo nessa armadilha. Então, a minha dica que eu dou é que você vá a esse imóvel pelo menos 2 vezes, uma pela manhã e outra pela tarde, para você não correr o risco, né, de estar comprando aí um apartamento com a insolação muito grande, né, uma fachada oeste, desculpa, a fachada norte ela é boa, uma fachada aí de predominância oeste, tá, que vá estar tendo uma incidência solar aí muito grande. Tá, e você vai ser aí sacrificado ao longo dos seus dias, né, atrapalhando o seu descanso e principalmente de repente você tendo aí que investir mais em ar-condicionado, você tendo que climatizar essa casa muito mais, tendo que estar utilizando essa climatização o tempo todo. Boa tarde, mais gente chegando. Então, teve até uma pessoa aqui que me perguntou com relação ao apartamento de sol da tarde, se ele é interessante para quem tem alergia. Bom, ele até é interessante para quem tem alergia, porém você tem que pensar o quanto que você vai ter que climatizar essa casa. E de repente essa climatização que você está promovendo vai agravar a sua alergia, né? Muitas pessoas não se dão bem com tanto ar-condicionado o tempo todo. Agora, uma coisa que eu acho que você deve levar em consideração, tá? Com relação ao apartamento que é de fachada sul, se você é alérgico, tá? Quando a fachada sul é predominante, então esse apartamento ele praticamente não entra sol. Muito boa tarde, mais pessoas chegando. Então ele praticamente não entra sol e apartamento de fachada sul, como não entra um sol, então você tem que pensar que você pode ter mais problemas aí com roupa mofada. Você pode ter mais problemas, né, com a umidade que entra na sua casa e você não vai ter aí esse local aí que é tão mais estéril, né, que o sol permite. Então, o ideal, por isso que eu falei, eu até me enganei anteriormente, a fachada norte é ótimo, tá? Porque o sol ele pega no inverno dentro da sua casa, tá? Em períodos do dia aí, então deixa a sua casa bem agradável, o seu apartamento, melhor, hoje o tema é apartamento, certo? Outra questão é a ventilação, tá? A ventilação é uma coisa que você deve também levar em consideração quando você vai nesse apartamento. Então, essa dica que eu dei inicialmente de você ir tanto pela manhã quanto na tarde, tá? Vai te ajudar em muito a perceber o tipo do vento, tá? O vento nordeste é o vento predominante, principalmente na nossa região aqui da Grande Vitória, tá? E, por exemplo, apartamentos de quina, tá? Esses que você não é de gaveta, ele não tá no meio da torre, né? Na parte central. O apartamento que ele fica nas quinas, tá? Na esquina, ele vai ter uma ventilação muito melhor porque vai proporcionar aí ventilações cruzadas. Então, você vai ter aí na maior parte do tempo o ambiente tá com uma troca aí de ventilação muito melhor. Tá bom? E se vocês estiverem aí tendo alguma dúvida, pode me enviar, tem interrogaçãozinha aí embaixo, muita gente não sabe, tá? E a gente vai estar respondendo aí na medida do possível. Muito boa tarde, mais pessoas chegando. Então, aí tem que se atentar a isso e normalmente, né, você vai tendo problemas com essa ventilação onde você não consegue ter aí o retorno. Aí você fala, mas eu comprei o apartamento lá no alto, por que ele não ventila? Essa foi uma pessoa que me perguntou. Não ventila porque normalmente não está tendo ar para onde correr, né? A gente não tem a ventilação cruzada. Então não adianta, se todo o ar que entra, ele tem que sair. Então por isso que você vai ter uma ventilação muito melhor nesses apartamentos onde a gente tem a ventilação cruzada, tá bom?
Aí também outro ponto que eu acho que é importantíssimo é com relação a banheiro, tá? Então você fica atento aí que hoje em dia tem muitas plantas, até pela dificuldade da quantidade de apartamentos que a gente tem numa torre, muitas pessoas não conseguem aí dar atenção à ventilação do banheiro e muitos vêm com ventokit. E muito bom quando vem com ventokit, tá? Porque mesmo que a prefeitura não libere para o Habite se não ter ventokit, aí pode ter algum probleminha de funcionamento. Então você fica atento nisso aí para você não ter problema com umidade no banheiro em excesso. Tá, joia? Muito boa tarde aí para mais pessoas. Outro ponto que é importante, que pode atrapalhar aí você empreender o seu sonho no apartamento, é verificar se esse apartamento ele é de parede estrutural, tá? Ou parede convencional. Tá? Onde a gente tem parede convencional, a gente não pode demolir. Lembrando que você deve contratar um profissional habilitado para fazer essa demolição dessa parede, tá? Para não colocar a vida nenhuma em risco, principalmente para a gente verificar aí qual parede que pode ser demolida, tá? Então tem que verificar isso aí, porque de repente essa parede estrutural, né? Você comprou um apartamento ali inocente e não sabe se ele é de parede convencional ou parede estrutural. Ah, mas eu quero fazer uma cozinha americana. Como que você vai fazer uma cozinha americana se você tem uma parede que você não pode demolir? Então isso aí você deve ficar super atento com essas informações, tá? Aí vai anotando aí, eu vou deixar essa live gravada no YouTube, é certo, no IGTV a gente tá fazendo o possível aí para poder levantar essa live para lá, tá? Mas vamos torcer para dar certo com isso, porque às vezes a internet pode estar falhando. Outro ponto também que é importante, né, que fizeram uma pergunta sobre os apartamentos antigos, se eles são mais difíceis de reformar. Esses apartamentos antigos, a gente tem uma série, né, de algumas limitações que a gente deve estar atento, tá? Principalmente a questão elétrica, tá? A gente tem instalação elétrica e que provavelmente a gente vai ter que refazer, né? A BNT, ela diz para nós que a gente deve fazer essa revisão elétrica, tá? Toda a parte de fio, inclusive, a gente deve estar trocando aí numa média de 30 anos. Então esses apartamentos aí que você compra são pelo menos aí da década de 90, tá? A gente já tá 90 para outro dia, tudo bem, mas a gente já está valendo para poder fazer essa revisão completa. Então você vai ter um gasto maior nisso aí. Isso que você tem que levar em consideração, essas revisões aí, principalmente de parte elétrica e hidráulica que você tem que fazer, tá? Então isso aí é muito importante você observar. Também tem toda a parte de acabamento que já vai ficando muito antiga. Então são uma série de revisões que você deve ficar atento, que esse apartamento antigo você vai ter que fazer mesmo, tá? Outro ponto do apartamento antigo é que muitas vezes a gente não consegue colocar, eu até ia dizer mais à frente, verificar a instalação de coifa, porque muitas vezes a gente tem que fazer uma furação na parede, então tem que ver se essa parede para o exterior está habilitada. Tem que perceber também se o condomínio vai liberar essa abertura de coifa, tá, para a área externa. Então a gente tem que verificar se existem essas limitações antes de estar comprando esse apartamento, tá? Já teve vezes que eu percebi que teve cliente, né, que a gente viu, aconteceu assim de experiência própria, de cliente que queria pôr uma coifa, a gente não teve a possibilidade de instalar, né, com toda a excelência aquela coifa, porque o condomínio não havia entregue a estrutura necessária para poder colocar a coifa. Então essa coifa ela teve que funcionar só com carvão ativado, né, como se fosse um depurador. Então, ou seja, né, tem que ficar atenta a essas coisas, tá bom? A gente está passando aí tudo sem filtro para vocês, o que é importante para vocês escolherem um apartamento, tá? E mais perguntas pode enviar aí na interrogação, que a gente está tratando aí de pontos, mas se você tiver algo específico pode perguntar que a gente vai estar falando aqui, tá? Mas o outro ponto eu vou passar se vocês compartilharem aí com seus colegas, eu aguardo aí, a gente vai estar passando tudo para vocês, mas a gente também precisa disso, tá? Obrigada, boa tarde, mais pessoas chegando aí.
Bom, outra coisa, né, que a gente tinha falado é escolher uma planta que possibilite, né, de você empreender o seu sonho. Por exemplo, eu imagino que eu sonho com uma cozinha integrada com a sala, eu sonho com a varanda integrada com a sala também. Porém, muitas das vezes essa planta ela não vai possibilitar de você empreender, né, toda essa integração. Porque tem cozinhas que ela acessa pela sala por uma simples porta. Eu não tenho condições de estar fazendo essa demolição para você ter esse sonho, né, de ter a cozinha integrada com a sala. Então acaba ficando muito, né, realmente bipartido. Às vezes eu não tenho condições, como eu falei da parede estrutural, aí já mesclou parede estrutural com questão de planta, né? Você ter aí uma porta que você não pode retirar o condomínio. Então, tudo isso é importante, né? Verificar essas limitações que você pode ter. Outra coisa, gente, que é super importante é verificar se esse lugar, se esse apartamento, ele tem área técnica para ar-condicionado. Hoje a gente sabe que o split, ele economiza muito mais energia, tá? E além de tudo, ele simplifica muito mais o nosso projeto. Por quê? Porque é um equipamento muito mais moderno, onde eu consigo instalar esse split em cima de um móvel, eu consigo, né, organizar isso numa marcenaria de forma que fique muito mais portátil para a gente, né, fica visualmente muito melhor, tá? E muito mais moderno e mais prático o seu dia a dia. Então, uma dica que eu dou é se atente para essa questão aí do ar condicionado. Se o condomínio, se ele tem aparelho de janela, verificar se pelo menos foi feita essa questão de área técnica. A gente aqui no escritório já passou por algumas situações que foi possível, né, fazer essa troca de ar condicionado de janela para split, mas a gente teve aí uma série de dificuldades, tá, para poder achar aí a viga, para poder romper, enfim, uma série de implicações, né, que deu um pouquinho mais de trabalho. E nisso, o que acontece? A gente gera um pouco mais de custo, tá? Que eu acho que é o que você não quer. Você quer fazer um projeto consciente aí aqui com o escritório. Então a gente deixa aí essa dica para vocês, tá bom? Boa tarde para outras pessoas que estão chegando. Eu vou estar respondendo as perguntas ao final, tá? Tô vendo que chegaram mais perguntas. A gente está quase chegando no final. Obrigada aí pela contribuição, Kátia. É muito importante mesmo. Só se atentam, né, a perceber se isso é importante, se existe depois que compra. Aí depois já fica complicada a nossa situação. Tá, enfim, outro ponto também que é importante hoje em dia, né, muitas pessoas sonham em ter aquele chuveiro que não é chuveiro elétrico, né? E para ter aquele chuveiro elétrico, se você quer água quente, é importante ter um aquecedor nesse apartamento, tá? Ou a gente ter a possibilidade de fazer esse aquecedor. Só que você pode fazer um aquecedor depois que você compra esse apartamento. Porém, você tem que estar ciente, tá? Se isso vai ser viável financeiramente. Por quê? Porque se não tiver essa instalação toda, você vai ter que trocar toda essa instalação, tá? De tubulação, principalmente de água quente, transformar tudo de água fria para água quente. Que isso aí pode gerar um custo muito grande, pode gerar quebra de revestimentos. Então é uma série de informações aí que você deve ficar atento, tá? Se você quer ter aquele chuveiro bonitão, aquele chuveiro, né, dourado, cromado, aquele chuveiro moderno, então tem que ficar atento se a estrutura permite, tá, ter um aquecedor ou se nesse apartamento a construtora já ofereceu um aquecedor, tá? São coisas aí que você deve ficar super ligado. Eu imagino hoje que a maioria a gente não quer mais outra coisa, além de ser muito mais econômico, tá? A questão do chuveiro com aquecedor. Né? Tem uma casa aí que funcione com aquecedor de água, tá? A gente está finalizando aqui. Vou deixar essa live salva no IGTV.
E outra coisa também que eu havia falado é a questão da possibilidade da coifa, que eu reforço isso, que muitas pessoas querem ter uma coifa, principalmente para quem quer integrar aí a cozinha à sala de jantar. Então, tem que verificar se esse equipamento vai atender bem. Vamos às perguntas. Opa! É possível trocar o lugar de um cano? Não. Ah, tá. Sim, você diz trocar a instalação, você diz trocar as instalações. Sim, é possível, tá? É possível trocar um cano, sim. Só que você tem que estar ciente que vai ter que trocar revestimento. Uma coisa que você deve ficar atenta é com relação à troca de sanitário, tá? Bacia sanitária. Isso é uma coisa que pode, né, que a gente pode ter que elevar um piso no banheiro ou ter que romper até mesmo a laje, tá? Normalmente quando o apartamento ele foi comprado ainda na planta, a gente consegue negociar com a construtora, né, para fazer esses ajustes. Tá verificando aí com muita consciência, porque a maioria das edificações, os prédios que estão sendo feitos hoje, eles são com laje, tá com laje com cordoalha, que é aquele sistema de proteção, tá? Então, ou seja, a gente tem que ter muita responsabilidade de onde a gente vai fazer essa mudança, tá? Quem me perguntou aí sobre a questão de cano, aí eu já falei de tubulação de esgoto, que é uma das áreas que a gente tem que ter mais cuidados aí para poder trocar. Deixa eu ver a outra pergunta aqui. Ah, muito boa essa pergunta aqui. Deixa eu ler aqui certinho. Existem ainda prédios que não permitem fechamento de varanda? Sim, existem prédios que não permitem fechamento de varanda. Mas por quê? Porque isso é uma coisa também para se atentar, tá? Se você quer principalmente integrar aí a varanda à sala, né? Porque como que se a gente vai integrar se não tem um fechamento de varanda? Então é algo imprescindível. Por que que tem muitos lugares que não permitem isso? Porque simplesmente você imagina, eu tenho minimamente aí 10 andares, tá? Esse fechamento de varanda, ele tem um peso, né? Um peso que é inerente a ele. Então você imagina, eu tenho 10 apartamentos e eu tenho 10 fechamentos de varanda, um empilhado sobre o outro. Tem muita construtora que não faz esse cálculo para isso, né? Para comportar essa estrutura dessa varanda. Assim como também, tá? Muitas vezes as pessoas querem colocar jacuzzi na varanda. Então, se é o seu sonho, é meu sonho colocar uma jacuzzi na varanda. Você tem que verificar previamente se esse é o seu sonho, tá? Se aquela varanda ela vai comportar o peso dessa jacuzzi com água e tudo ali na frente, tá? Então a gente tem que ser muito responsável com essas escolhas. Tá certo, gente? Então foi isso. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma consideração aqui? Acho que eu comentei sobre tudo, as perguntas que eu fiz previamente. A gente tem aí mais alguns minutinhos, né, conforme prometido. Acho que a gente deu bastante informação. Agora a gente está aqui cara a cara, então é uma oportunidade para vocês para fazer as perguntas. Oi, boa tarde. Nossa, um monte de gente aqui entrou novo. A gente está finalizando a live, eu estou no momento das perguntas. Aí se você quer empreender, comprar um apartamento, né, e obviamente você vai chamar a Simone Vilela Arquitetura para poder reformar esse apartamento, tá? A gente dá aí todas as informações prévias, a gente também faz a consultoria caso você queira comprar um apartamento novo e você não tem muita segurança, tá? Às vezes você não quer cair aí em alguma cilada que for te oferecida, então a gente está à disposição com marcações. Tá? E amanhã também tem mais, a gente está nessa semana até sexta-feira, né? Me ocorreu até aqui na minha memória na semana passada, mas eu já havia marcado que na sexta-feira é feriado, Sexta da Paixão, mas a gente vai estar fazendo o possível aí para estar com vocês. E o tema de amanhã nós temos também, tá? E
Vai ser sobre questão de reforma, se eu não me engano. Eu já me perdi aqui no tema. Ai, ai. Me ajuda aí, Clarotes. Tema de amanhã, eu esqueci. Fiquei tão empolgada, emocionada aqui com vocês. Obrigada a vocês pelos elogios. Mas amanhã tem mais, eu vou estar divulgando aí no final dos stories, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente está aí à disposição, tá? Para mais perguntas. Até amanhã, às 12h30, no horário de almoço. Eu sei que muitos de vocês estão almoçando em casa mesmo, tá? Devido à questão. Então é isso. Ah, obrigada. Amanhã o tema é muito importante, né? Que a gente acabou de falar. São ambientes integrados. Tá? A gente até falou um pouquinho, mas amanhã a gente vai esmiuçar um pouco mais sobre o que é mais legal para você, tá? Para te ajudar aí a sanar essa dúvida sobre se você prefere um ambiente, tá, que não seja integrado ou um ambiente não integrado. Obrigada a todos, um grande beijo e um bom dia. Até mais, até amanhã. Tchau, tchau.